Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia para você, bem-vinda, bem-vindo. Veja só o que é destaque hoje. O custo de produção e o fluxo de caixa. Os preços altos estão tornando sua produção insustentável? Veja dicas para se organizar. O tamanho do comedouro e a conversão alimentar. Seu equipamento é o ideal para o tamanho dos animais? Saiba a diferença que faz no dia a dia. E tem muito mais informação para você a partir de agora. Já estamos ligados e integrados. A gente começa essa edição com algumas notícias internacionais. A burocracia que surgiu com a saída do Reino Unido do bloco comercial da União Europeia está fazendo a avicultura e a suinocultura inglesas perderem negócios importantes. As exportações do país, da Rainha Elizabeth, caíram quase 70% no primeiro trimestre do ano. Com frango de corte, a queda em volume foi de 62% e em receita de 67%. Em vez de ganhar em torno de 90 milhões de libras, ganharam 30. O British Poultry, que é a Associação de Avicultura do Reino Unido, pede que o governo faça novos acordos com a União Europeia para facilitar as exigências sanitárias e diminuir os impostos nas negociações. E já faz alguns dias que não noticiamos mais casos de gripe aviária, mas um ou outro ainda tem ocorrido pelo mundo. E o mais atual foi em Togo, na África, numa granja comercial, a 15 quilômetros do centro da capital, foi identificado um foco. 800 aves foram abatidas e incineradas. A propriedade rural está em quarentena, ninguém entra ou sai do local. Agora vamos à previsão do tempo, voltar os olhos aqui para o Brasil e a Kelly Ávila, então, vem para contar para a gente. Bom dia, Kelly. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Fim de semana chegando e a gente vai ver como é que vai ficar o fim de semana. Ainda tem frio, viu? Friozinho na região sul e sudeste nos próximos dias. Como eu disse, aí ao longo da semana vai subir um pouquinho as mínimas e também as máximas, mas ainda frio, principalmente ao amanhecer e à noite. Vamos dar uma olhadinha aqui. O mapa não mudou muito em relação aos locais de chuva. A gente continua com nuvens ainda mais na região norte do país. Mas a gente vai ver como é que fica a previsão aí. Será que vai ter chuva nos próximos dias? Não, o tempo vai ficar firme em boa parte do país, olha aí. Boa parte, inclusive a região norte aqui. Lembra que a gente mostrava que estava chovendo mais aqui? O tempo vai ficar mais firme. Só bem lá no extremo norte do país e também na costa leste do nordeste que a gente vai ter chuva nos próximos dias. Não é uma chuva muito volumosa, mas tem chuva sim. O sol aparece e alguns períodos de chuva. Aí eu trouxe as mínimas para a gente dar uma olhadinha. Não mudou muito em relação a ontem. Olha aí, subiu 1 grau, 2 as mínimas. Ainda, olha aqui as mínimas de 6 em Curitiba, 11 em Florianópolis, 8 em Porto Alegre. Mas olha aí, na serra ali da região sul do país ainda tem previsão de geada, São Joaquim, Palmas, a gente sabe que ali faz bastante frio e ainda tem previsão de geada nos próximos dias. Pode ter geada e temperaturas abaixo de 3 graus. A sensação térmica menor ainda do que isso, porque a gente sabe que o frio fica ali congelante e fica menos frio. Olha ali Campo Grande, 10 graus. Campo Grande fica ali, Mato Grosso do Sul, no centro-oeste, mas a temperatura é mais parecida aqui com o sudeste. 9 em São Paulo, 12 ali no Rio de Janeiro, ainda faz frio nos próximos dias. Aí a gente avança para dar uma olhadinha em Campos Novos, porque a gente tem pergunta. Vamos colocar aqui na tela? A gente tem pergunta do telespectador, o Miguel Soares, que quer saber como é que vai ficar a previsão para Campos Novos, Santa Catarina, tanto em relação à chuva quanto temperatura. Santa Catarina a gente sabe que faz frio também lá nessa região. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficam os próximos dias? Olha aí, a gente tem 32 milímetros de chuva em 30 dias, praticamente
pouquíssima chuva. A gente nem pode dizer que isso é uma chuva significativa. No período de 30 dias, 6 dias com chuva, só lá, já entrando em agosto, que a gente vai ter volumes de quase 15 milímetros em um único dia. Nos demais dias, que quando chover, olha, em torno de 5 milímetros de chuva e várias janelas de tempo mais firme aí neste período que vai de julho até início de agosto. Aí eu trouxe o mapa para a gente dar uma olhadinha na temperatura. O pessoal tem perguntado se vem mais frente fria aí pela frente. Vem sim. Meados de julho, já entrando na segunda quinzena ali, 17, 18 de julho, a gente tem mais uma frente fria chegando na região sul do país. A gente pode observar aqui que as mínimas sobem um pouco, mas olha ali, ó, 18 e 19 caem novamente, olha aí, ficando na faixa dos 4 graus. 4 graus no dia 2 de julho, que é agora que a gente mostrou fazendo bastante frio. E depois, lá também, pelo dia 17 e 18, vai ficar em torno de 3, 4 graus também, caindo bastante a temperatura. Máxima de 23 graus no dia 30 de julho. As máximas, olha aqui, ó, a máxima também vai cair bastante ali em meados de julho, lá pelo dia 18 ali. Máximas em torno de 12, 13 graus ou até menos, ó, 9 graus. Então a máxima e a mínima muito próximas aqui, fazendo bastante frio. Nova frente fria chegando na região sul do país depois do dia 15 de julho. E amanhã a gente volta com mais informações, né? Ou melhor, na segunda-feira, né? Amanhã é sábado. E eu quero a sua participação. Mande perguntas pra gente no 11 975 71 3819. Faz como o Miguel, mande a sua pergunta, cidade, estado. Se você quer saber de chuva, de frio, quer saber dos dois, mandem fotos também, que a gente quer ter a tua participação aqui no Ligados Integrados. A gente se vê, bom final de semana, até. Tchau, Pablo, até. Tchau, Kelly, obrigado. E a gente continua falando da consequência desse frio aí, viu? A geada que castigou parte da região sul do Brasil já fez consultorias de mercado recontarem de novo a estimativa da safrinha de milho. A StoneX, que tinha divulgado 62 milhões de toneladas, agora projeta uma queda de 2,5%. Olha só o quanto que eles estão contando aí, então, que vem de milho dessa safrinha. Mais de 60 milhões de toneladas. Outra projeção revista foi a de exportação, com um novo corte de 1 milhão de toneladas, ficando em 20 milhões. Mas a demanda doméstica segue forte, ainda estimada em 61 milhões e meio de toneladas, destacando que as importações ainda podem crescer em relação à estimativa atual de 2 milhões e meio de toneladas. Com cada vez menos chance da safrinha surpreender positivamente, fabricar ração fica também difícil e o custo de produção deve continuar alto. O controle de caixa, então, se torna obrigatório. O financeiro também precisa ser sustentável. Quer dicas? Veja então no nosso quadro Minha Granja, Meu Mundo. Sustentabilidade financeira significa utilizar recursos de forma racional, consciente e responsável. É a organização da empresa baseada em uma gestão eficaz para garantir a viabilidade dos negócios. Tem que equilibrar renda e modos de consumo, reduzir custos, mantendo a qualidade da produção. Só assim é possível aumentar o faturamento e a lucratividade. O conceito de sustentabilidade financeira orienta a gestão do avicultor Sebastião Everaldo, do interior de São Paulo. Ele evita despesas desnecessárias e mantém uma reserva para emergências. Eu tenho uma planilha de controle, um fluxo de caixa, que ali no fluxo de caixa eu anoto tudo, todas as minhas receitas, que hoje eu sou aposentado, até minha aposentadoria está ali dentro. Anota lote a lote, custo fixo, se eu tive algum investimento, enfim, tudo. Inclusive, até as minhas despesas de casa está aqui. O que é que eu faço? Lote a lote, eu comparo sempre os 2, 3 lotes anteriores, onde que eu gastei mais ou gastei menos. Aí eu posso procurar, por exemplo, lenha. Eu uso bastante. Um fornecedor que me traga um preço mais acessível. Ou até o próprio fornecedor que me fornece no momento, negociar um valor melhor. O Everaldo controla tudo na ponta do lápis. Quer dizer,
Não literalmente, é claro que ele conta com a ajuda da tecnologia para saber o que entra e sai da granja. O meu controle eu faço tudo no notebook. Eu tenho um fluxo de caixa, e aí, então ali eu perco aí 10, 15 minutos por dia, dou uma analisada, eu tiver que lançar, se eu comprei uma caixa de fósforo, eu tenho que lançar ali, que é uma despesa. Se eu comprei um papel higiênico, vai ali, vai para o meu custo. Se eu comprei um parafuso, um trator, tá lá na parte de manutenção. A gente acredita muito nos fluxos de caixa, então é uma ferramenta boa e simples que a gente usa, né? A gente aplica na integração nos produtores nossos. E o senhor Sebastião Everaldo aqui, ele é uma referência nossa aqui hoje, em termos de fluxo de caixa. Ele faz de uma maneira simples e prática, que é onde ele consegue enxergar o resultado final, né, dele. Alguns investimentos vão ser revertidos em lucro no longo prazo. Tudo é uma questão de avaliar as oportunidades. Um dos custos mais elevados nossos hoje é energia elétrica. É bem puxada mesmo. Já hoje nós estamos pensando em mudar para fotovoltaica, que, pelo que nós sabemos, é uma energia bem mais em conta que a atual. Temos outro custo alto, que é a lenha. Hoje tem um fornecedor que tem um ótimo preço. Há poucos dias conversei com ele, ele conseguiu baixar um pouco o custo, devido à quantidade de lenha que ele está nos fornecendo. Porém, por quê? Quando chega a época de inverno, é mais lenha que queimamos. Então, o nosso custo sempre aumenta. Do outro lado, a energia elétrica, no inverno, gasta-se menos. Por quê? Liga-se menos equipamentos para refrigerar a granja. Então, um compensa o outro. Geralmente é o que está acontecendo hoje. Entendeu? Aí nós temos também parte de funcionário. Uma coisa tem que ser feita: funcionário de qualidade. Capacitar o funcionário. Se você capacitar ele, você está tranquilo. Agora, se você não conseguir capacitar, tem que trocar até que você ache um que atinja aquilo que você quer, aquilo que ele faça para você. E remunerar bem. Porque se você remunerar bem, você vai ter o retorno. Se precisar aumentar o custo, a gente tem que aumentar para o bem-estar. Tipo aquecimento. Não adianta você aquecer 15 dias e tá bom. Não. Se precisar 20 dias, a gente aquece. Se precisar 25, já nós vamos aquecer. Se precisar 30, vamos aquecer. Sempre bom ter esses bons exemplos aí, né? E agora vamos tirar nossas dúvidas. O Rogério Miranda, que é gerente agropecuário, ajuda a gente nessa. Rogério, um bom dia, bem-vindo. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo, que bom que você veio. Rogério, sabe o que eu queria te perguntar um pouco, conversar um pouco sobre do produtor rural, né, que trabalha já com suinocultura, avicultura, e ele passa a trabalhar com uma integradora. Aí é que ele vai perceber o quanto de organização ele precisa, né, nas contas dele. E como é que é essa fase, hein, para vocês que acompanham? Geralmente ele pode se atrapalhar um pouquinho ali, pode até torcer o nariz um pouquinho para essa situação, e acredito que no final, né, depois acaba descobrindo o quanto isso trouxe para ele de coisa boa. Realmente, Pablo, o começo do produtor na integração, normalmente ele tem algumas dificuldades com relação ao fluxo de caixa. Nem sempre é do dia a dia do produtor, principalmente o pequeno produtor, ter o fluxo de caixa organizado. E dentro da integração, para ela ser uma atividade sustentável para os dois lados, sempre empresa e integrado, precisamos ter um bom fluxo de caixa. O produtor, ele precisa entender o que ele está gastando, onde ele está colocando os seus recursos. Então, isso às vezes demora um pouco para ele entender. Mas, como a integração ela é uma parceria, onde nós temos as nossas equipes trabalhando junto com o produtor, a equipe técnica ela tem toda a condição de ajudar o produtor com o fluxo de caixa, né, para que ele possa entender realmente o quanto de resultado, o quanto eficiente ele está sendo na questão financeira da sua propriedade. Então, é fundamental o fluxo de caixa. Pois é, inclusive, quando vocês têm essas novas situações aí, né, surgindo com os novos integrados,
O que geralmente vocês percebem? Acho que é algo bom para eles entenderem no que estão errando, né? O que vocês percebem que geralmente falta ali nesse fluxo dele, nesse controle dele? Pablo, primeiro, falando da atividade, da nova atividade, quando o produtor entra, né, numa atividade de integrado, seja ela frango ou suíno, muitas vezes ele confunde os custos, né? Ele acaba alocando o custo de uma outra atividade dentro da atividade suinocultura ou avicultura, porque ela acaba sendo uma renda quase que periódica, né? A cada período ele tem uma renda, então muitas coisas acabam entrando ali. Então, o que a gente percebe? Às vezes o produtor tem um custo de um maquinário que não está sendo usado na atividade integrada, mas ele está pagando com aquela receita que entra naquele mês, né? E isso, às vezes, ele atrapalha o bom andamento da atividade, porque o produtor, se ele não tiver com o fluxo de caixa organizado, ele acaba entendendo que aquela atividade não está dando retorno. E muitas vezes o retorno dessa atividade está pagando outra atividade dentro da propriedade. Então, o fluxo de caixa faz com que realmente o produtor entenda onde ele está alocando o seu recurso e qual atividade realmente é vantajosa dentro da sua propriedade. Pois é, acho que identifiquei uma dica muito boa aí, né? O produtor pode até no final ter um resultado de toda a propriedade rural dele, mas inicialmente tem que separar as produções para ver qual que está rendendo mais e menos, né? Exatamente, um fluxo de caixa bem feito, ele tem que contemplar o contexto geral, sim, da propriedade, né, dos negócios, mas ele precisa ter um fluxo de caixa por negócio, né? Se ele tem bovinocultura, tem que ter um fluxo de caixa da bovinocultura para ver se aquela atividade ela está sendo eficiente, está sendo rentável, né? Da suinocultura, a mesma coisa, de aves, a mesma coisa, né? Então, aí ele consegue tomar as melhores decisões dentro do seu negócio. Pois é, e até falando sobre essa situação, né, de produtores independentes que podem querer se tornar integrados, a gente pode, inclusive, dizer para ele que depois de um tempo dessa adaptação, ele vai descobrir que pode ser até mais fácil para ele fazer as contas, né? Até porque a integradora, ela absorve boa parte dos custos, né? Exatamente. Todo o custo de ração, o produtor independente, ele tem que estar controlando a entrada de milho, né, dos nutrientes para preparo da ração. No caso da integração, essa ração ela vai pronta. Então, a integradora, ela tem todo esse trabalho de formar o custo da ração e entrega uma ração pronta para ele, né? E ele acaba realmente fazendo a gestão dos gastos, né, dos custos de mão de obra, como foi citado anteriormente, 2 grandes custos aí, energia e aquecimento, né, e as manutenções. Então, ele consegue com muito mais facilidade ter um bom fluxo de caixa. Tá ótimo. Muito boas as dicas aí, Rogério. Muito obrigado pelo seu trabalho aí. Até uma próxima. Obrigado, Pablo. Um bom dia, uma boa semana a todos. Você também. Até mais, então. E daqui a pouco vamos discutir qual o tamanho ideal para um comedouro suíno. Você sabe que conforto é importante para a conversão alimentar, né? E tem outros detalhes aí também. Vamos ver já já. Antes, chegou um recado aqui para você. Olá pessoal, meu nome é Aldir Bacarim, moro em Protásio Alves, Rio Grande do Sul, sou suinocultor, integrado da Seara Alimentos. O agro não pode parar. Ligados e integrados, volta já. Ligados e integrados de volta, agora para a gente conferir a diferença que faz na conversão alimentar, o modelo e o tamanho do comedouro. Veja só. A gente costuma pensar nos utensílios domésticos de acordo com o que vai comer. Sopa, prato fundo e colher. Pizza, prato raso, garfo e faca. Não é só uma questão de etiqueta à mesa, é uma forma de acomodar melhor os alimentos nos utensílios e levar à boca. Agora imagina só isso numa granja de suínos. Conforme o produtor facilita o acesso à ração, os animais se sentem mais estimulados a consumir e
e ganham mais peso. E não para por aí. Ao investir em um comedouro bem projetado e lembrando de fazer as manutenções periódicas, o desperdício é muito menor. Acredite, até o tamanho do comedouro influencia no desempenho do lote e os índices produtivos. Consequentemente, impacta no custo de produção e na lucratividade. Aliás, não é só o tamanho, mas também outras características como material e capacidade de armazenamento. Isso é ainda mais crítico durante a fase de creche, quando os animais estão se separando das mães e se adaptando a um novo tipo de alimentação. Atenção ao tamanho da boca do comedouro e à disponibilidade de alimento. Se o número de animais por baia não for adequado, eles vão entrar em disputa. Já estavam em disputa ali, vocês viram? Vamos conversar com a Bruna Portela, que é médica veterinária e vai ajudar a gente a evitar isso daí. Bruna, um bom dia, bem-vinda. Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. Bruna, que legal que você veio. Até na reportagem ali a gente viu uns 2 ou 3 tipos de comedouros, quadrado, redondo, separando ali com um ferrinho, né, em partes, para que eles tenham cada um o seu espaço para comer. Que tipo de comedouro, quando eu vou adquirir isso para minha granja, né, posso estar montando uma granja ou reformando, que tipo de detalhe é bom eu ficar de olho, hein? Observar. Uma boa pergunta, Pablo. Assim, Pablo, o tipo de comedouro, ele impacta no desempenho dos animais e também no índice produtivo do lote, e no índice zootécnico, né? Então, a gente tem aí os comedouros do tipo cônico, plástico, e o comedouro do tipo retangular inox. Geralmente, o comedouro do tipo cônico, plástico, ele é um comedouro onde a disponibilidade de ração no prato, ele é maior, consequentemente o animal ele consegue, pela maior disponibilidade de ração, consumir um volume de ração maior, e aí tem o seu GPD um pouco maior do que comparado, por exemplo, com o comedouro tipo retangular inox. O retangular inox, ele é um comedouro mais tecnológico, podemos dizer assim. E o animal, por ele ter um controle, um manejo mais fácil do que o comedouro cônico, o animal ele tem um consumo de ração menor, mas esse consumo de ração que ele tem já é o suficiente para ele conseguir nutrir, né, o seu organismo, o seu corpo, e aí ele consegue ter o seu GPD um pouco controlado, mas a gente consegue fazer aí o controle da conversão alimentar um pouco mais eficiente no comedouro retangular inox do que no comedouro cônico. Muito interessante essa sua resposta. Eu até não imaginei que fazia tanta diferença assim quando eu perguntei, né? Na forma dele mesmo, né? Sim. O comedouro retangular inox, uma das coisas que a gente precisa ter atenção, assim como no cônico, né? Mas aí o cônico, tanto na fase de creche quanto na fase de terminação, ele vai mais a sua lotação por conta do fabricante. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda, independente do tipo de comedouro, é a gente ter uma disponibilidade de ração adequada, porque o comedouro, ele é o quê? A interface entre o animal e a dieta que está sendo projetada para suprir a necessidade dele nutricional. Então, o animal, ele precisa ter um acesso adequado. Quando a gente dá esse acesso ao animal, ele consegue suprir a sua necessidade, consequentemente, ele tem um desempenho bom. Mas o tipo de comedouro, ele impacta, sim, na questão do índice produtivo. Então, um comedouro que tem uma regulagem um pouco pior e a gente não consegue fazer esse controle, principalmente na fase final de terminação ou na fase inicial ali de creche, que o animal precisa ter um pouco mais de disponibilidade, ele tem a tendência de ter um pouco mais de desperdício. Então, o tipo de comedouro, ele tem sim impacto tanto no desempenho quanto na questão dos índices. Muito boa essa dica aí. E até a questão do material, às vezes, pode interferir ou não na questão da sanidade, hein? Na verdade, o comedouro do tipo retangular inox, ele tem uma facilidade aí na questão da lavagem e desinfecção, um pouco mais até do que o comedouro cônico plástico. Então, a gente sempre recomenda lavar no final do lote, desinfetar e esperar secar, para depois colocar a ração para o próximo lote que está
que está vindo subsequente. Então, esse comedouro, o retangular inox, ele tem essa facilidade e também a durabilidade dele maior do que o cônico plástico. Tá certo. Não sei se até te pergunto demais, mas acredito que o nosso produtor até também fica com essa dúvida aí, né? Tendo agora essa diferença aí, né, de benefício e custo também, muito diferente, não? Sim, ele tem uma questão de custo um pouco diferente. O comedouro retangular inox, ele tem uma tendência de ter um custo maior por conta do material, né? Hoje a gente sabe que o ferro o inox, ele está com um custo um pouco mais alto, mas pela durabilidade dele, muitas das vezes compensa investir nesse tipo de comedouro, até também pela questão da facilidade de manejá-lo. Então, a gente consegue fazer esse manejo de um pouco mais de ração na fase inicial, um pouco menos de ração na fase final, tanto creche quanto terminação. E aí, a redução de custo com a ração, que hoje a gente sabe que é alta, ele acaba até pagando essa diferença aí no comedouro. Muito boas as informações, hein, Bruna? Bom trabalho aí para você. Até uma próxima. Obrigada, Pablo. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado também pela sua companhia aí. Espero que tenha aproveitado o nosso conteúdo hoje. Até mais. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.